Vamos iniciar um novo Instituto do Direito Tributário. Agora nós vamos analisar o crédito tributário. Bom, nós temos que fazer uma análise, eu costumo dizer, utilizando uma linha do tempo para nós entendermos, os impactos da obrigação tributária. Nós sabemos que a obrigação tributária principal, ela nasce com o fato gerador. A partir do momento que nós temos o fato gerador nascendo, vem à tona a obrigação tributária. Ela se inicia esta obrigação tributária principal, consistente no pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Só que o fato de nascer esta obrigação tributária não traduz-se ainda na existência de um crédito tributário perante o fisco. Para que se tenha nascendo o crédito tributário, nós temos que ter a figura do lançamento, que constitui o lançamento na constituição definitiva do crédito tributário. Ou seja, nós temos uma obrigação tributária nascendo com o fato gerador. Uma obrigação tributária se encerrando e dando início a um crédito tributário através de um instituto chamado lançamento, que é a constituição definitiva do crédito tributário que nós analisaremos daqui para frente. Ou seja, percebam que nós temos na relação jurídico-tributária um caminhar, nascendo a obrigação tributária com o fato gerador e se extinguindo com o lançamento. Lembrando que o lançamento ele dá ensejo ao crédito tributário, pois caracteriza-se como um instituto ou procedimento de constituição definitiva do crédito tributário. Desta maneira, nós nos deparamos em poucas palavras, que nós vamos aprofundar ainda, sobre o crédito tributário. Para nós irmos analisando de maneira gradativa e construindo o conhecimento em conjunto, vamos caminhando pelos slides, vamos seguir para o primeiro, acompanhe comigo, vamos lá. O crédito representa o momento da exigibilidade da relação jurídica tributária. Trata-se de uma obrigação tributária lançada. O conceito de lançamento está no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Então vejam que nós temos aqui o início da análise do crédito tributário. Mencionei que o crédito tributário ele é caracterizado ou ele nasce através do lançamento. E se nós pegarmos o segundo item desse slide, fica muito claro que o crédito tributário é nada mais, nada menos do que uma obrigação tributária lançada. Lembre-se, eu mencionei que o fato gerador dá início à obrigação tributária, mas o lançamento, que constitui o crédito tributário, ele põe fim à obrigação tributária, fazendo o crédito nascer. Desta maneira, o que é o crédito? Nada mais, nada menos do que uma obrigação tributária que foi submetida ao procedimento de lançamento, oportunidade que a partir desse momento dá nascimento ao crédito tributário. Cabe frisar que nós temos o lançamento estabelecido conceitualmente a partir do artigo 142 do Código Tributário Nacional, que nós vamos analisar ainda durante o nosso estudo. Então, uma análise bastante inicial. O crédito tributário nasce com o lançamento. Lembrando que o lançamento é um procedimento administrativo que constitui definitivamente o crédito tributário. Vamos caminhando para o próximo slide. O próximo slide diz que o lançamento é instrumento que confere a exigibilidade à obrigação tributária. O crédito tributário é a obrigação tributária tornada líquida e certa por intermédio do lançamento. Bom, a partir do momento que nós temos o lançamento, como eu mencionei, o lançamento ele é um procedimento que tem por um objetivo constituir definitivamente o crédito tributário. E é a partir dele,
a partir do lançamento, onde nós temos então o fisco sendo caracterizado de fato como um credor, tendo a possibilidade de exigir, de cobrar esse crédito tributário. A partir desse momento começa a surgir qual situação? Quando nós temos o lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário, nós nos deparamos com o fato de que a obrigação tributária que nasceu com o fato gerador, a partir desse momento que ela foi lançada, ela passa a deter os requisitos de certeza e liquidez. Ou seja, para que nós tenhamos uma cobrança de tributo por parte do fisco, há necessidade que nasça o crédito, que nós tenhamos uma caracterização de certeza e liquidez. E tal certeza e liquidez vem à tona a partir do momento que nós nos deparamos com o lançamento. Ou seja, o que é o crédito tributário? É uma obrigação tributária lançada, dotada de certeza e liquidez. A partir desse momento, o fisco se torna credor e passa a ter a possibilidade, portanto, de exigir determinado tributo, de cobrar determinado tributo do sujeito passivo. Vamos à frente analisando um novo slide, acompanhe comigo. De acordo com o entendimento do STJ, o crédito tributário não surge com o fato gerador. Ele é constituído com o lançamento. O fato gerador apenas constitui a obrigação tributária da qual decorrerá o crédito tributário. Para nós analisarmos o que diz esse slide, novamente, eu vou trazer à tona aquela linha do tempo, entre aspas, da relação jurídico-tributária que eu apresentei no começo da nossa conversa. Eu mencionei que o tributo ou a obrigação tributária, aliás, começa a nascer com o fato gerador do tributo. A partir do momento que nós temos o fato gerador vindo à tona, nasce a obrigação tributária principal, consistente no pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Só que o crédito tributário ele não nasce nesse momento. O que nasce com o fato gerador é a obrigação tributária. Só que esta obrigação ela é destituída de liquidez e certeza, portanto, ela não tem o caráter de exigibilidade pelo fisco. Para que ela seja exigível ou para que o tributo seja exigível e o fisco se torne um credor, há necessidade que essa obrigação tributária seja lançada, ou seja, vem à tona o procedimento de constituição definitiva do crédito tributário, chamado lançamento, disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional. A partir desse momento, a partir do lançamento, nós passamos a deter uma obrigação tributária com a característica de certeza e liquidez, porque nasceu neste momento com o lançamento o crédito tributário e a possibilidade de exigibilidade do mesmo pelo fisco. Ou seja, passa o tributo a ser exigível pelo fisco a partir do momento que nós temos o lançamento, que é o procedimento administrativo apto para tornar exigível o crédito tributário. Desta maneira, feita essa análise, vamos para um próximo slide, acompanhe comigo. O lançamento, ele traz certeza e liquidez à relação jurídica tributária, ou jurídico-tributária. É um instrumento capaz de conferir ao fisco a percepção do importe tributário a quem tem direito em face da ocorrência do fato gerador. Nós perceberemos, a partir do estudo do artigo 142 do Código Tributário Nacional, que o lançamento possui algumas finalidades. Dentre elas, consiste em sabermos o quanto deverá ser pago a título de tributo. Não somente isso,
quem deverá pagar determinado tributo? Em caso de descumprimento, quais serão as penalidades que incidirá aquele que não cumpriu a obrigação tributária? Ou seja, nós veremos que o lançamento ele não tem por um objetivo meramente tornar líquida, exigível e certa a obrigação tributária, fazendo nascer o crédito, mas surgem algumas finalidades, objetivos para este lançamento tributário. E isso nós vamos começar a perceber bem nos slides subsequentes. Acompanhe comigo. Temos aqui estampado agora o artigo 142 do Código Tributário Nacional. E o artigo 142 ele traz para nós o conceito, o que é considerado como lançamento. E diz o artigo 142 o seguinte: compete de modo privativo à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. E aí ele vem conceituando o que é crédito tributário. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do valor devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicar a penalidade cabível. Vamos reiterar de novo a leitura do 142, que ele é importantíssimo. Primeiro ponto, diz o 142 que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito pelo lançamento. Quem é a autoridade administrativa? Aqui está se falando sobre a autoridade fiscal correspondente. Ela deverá constituir o crédito tributário através do lançamento. E vem se falando que lançamento é o procedimento administrativo que tem por um objetivo analisar o quê? Primeiro, a ocorrência do fato gerador. Então, o primeiro ponto é analisar se o fato gerador efetivamente ocorreu. Segundo, determinar a matéria que será tributada. Terceiro, calcular o valor do tributo. Quarto, identificar o sujeito passivo. E quinto, em sendo o caso, propor medidas de aplicação de penalidade. Então vejam, nós nos deparamos com, no artigo 142 do Código Tributário Nacional, com o conceito de lançamento. Só que antes disso, percebam que o 142 começa dizendo que o lançamento é atividade privativa da autoridade administrativa fiscal correspondente. E aqui é claro que quando falamos em autoridade administrativa fiscal, nós temos que ter em mente que a figura da autoridade variará dependendo do tributo em que estivermos conversando. Se nós pegarmos, por exemplo, tributos da esfera federal, nós saberemos que a autoridade administrativa apta ou competente para efetuar o lançamento será o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Mas se nós chegarmos a um tributo de âmbito estadual, será responsável ou competente para lançar o agente fiscal de rendas do Estado. Ou seja, percebam que competirá privativamente o lançamento à autoridade administrativa. Só que a autoridade administrativa variará de acordo com o tributo correspondente. Mas o próprio artigo 142 começa a conceituar lançamento e começa a dizer que lançamento é um procedimento administrativo que tem por um objetivo, ou aliás, que tem vários objetivos, como analisar se houve a ocorrência do fato gerador realmente, verificar a matéria tributável, verificar o montante a ser pago,
identificar o sujeito passivo e até mesmo propor eventuais medidas de penalidade que devem ser aplicadas em caso de descumprimento, se for o caso. Ou seja, o lançamento, ele tem finalidades dispostas no artigo 142 do Código Tributário Nacional, competindo tal procedimento à autoridade administrativa correspondente. Abrindo parênteses, quando falamos em autoridade administrativa, estou falando sobre a autoridade fiscal, fecha em parênteses. Vamos aqui para um próximo slide, acompanhe comigo. Temos aqui as finalidades do lançamento. E quais são as finalidades desse procedimento administrativo? Primeiro, verificar a ocorrência do fato gerador, ou seja, é ver realmente se o fato gerador ocorreu. Segundo, determinar a matéria tributável. Terceiro, calcular o montante, o valor do tributo cabível. Quarto, identificar quem é o sujeito passivo, ou seja, quem é responsável pelo pagamento de determinado tributo. E quinto, propor, se for o caso, a aplicabilidade de penalidades cabíveis. Meus caros, o que eu fiz nesse slide foi meramente levantei o artigo 142 e acabei desmembrando quais são os objetivos do Instituto do Lançamento. E ficou bastante claro, né, nesse slide, para que vocês que me assistem nesse momento tenham guardados os objetivos ou finalidades deste procedimento administrativo. E principal finalidade que nós temos então, ou principais finalidades são efetivamente caracterizarmos a ocorrência do fato gerador, determinarmos a matéria tributária, analisarmos também a identificação do sujeito passivo, propor também eventuais medidas ou eventuais penalidades, caso seja efetivamente o caso. O artigo 142, ele traz então tais finalidades que são finalidades importantes ligadas a este instituto denominado lançamento. Vamos à frente analisando um próximo slide. Começamos aqui, nesse slide, a trazer os problemas que envolvem o lançamento. Nós iremos perceber que o lançamento ele é dotado de algumas questões controversas. A primeira questão controversa, que é localizada sempre nos debates do dia a dia, do cotidiano, é se o lançamento é um ato administrativo ou se o lançamento é um procedimento administrativo. Bom, o nosso slide ele diz o seguinte: lançamento é procedimento administrativo. O procedimento indica uma série de atos concatenadamente organizados tendentes a uma finalidade identificada. No caso do lançamento, a finalidade que visa é a própria constituição do crédito tributário. No entanto, existe uma corrente doutrinária que considera o lançamento como um ato administrativo. Para concursos públicos, é importante levar em consideração a fidelidade do artigo 142 do CTN, que permite textualmente associar o lançamento a um procedimento administrativo. Bom, primeira questão problemática, controversa que envolve o lançamento. Lançamento é procedimento administrativo ou ato administrativo? Quando nós consideramos o lançamento como um ato administrativo, nós entendemos que todos os atos que compõem, na realidade, o lançamento são meramente atos que compõem um ato só chamado lançamento tributário.
No entanto, existe uma outra corrente que entende que o lançamento tributário é um procedimento administrativo. E o que é procedimento administrativo? É um conjunto de atos que tem por um objetivo uma finalidade específica. Temos uma doutrina majoritária que entende que lançamento é procedimento administrativo. Temos uma doutrina minoritária que entende que lançamento é um ato administrativo. De acordo com o que lancei no slide para analisarmos, muito embora tenhamos essa discussão doutrinária no dia a dia, no cotidiano, para fins de realização de provas de concurso público ou de exame da Ordem dos Advogados do Brasil, é importante que nós nos atenhamos à literalidade do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Por quê? O artigo 142 ele é expresso, ele é explícito ao trazer que o lançamento é um procedimento administrativo que tem por finalidade constituir o crédito tributário. Ou seja, embora tenhamos a discussão doutrinária entre lançamento considerado como ato ou lançamento considerado como procedimento, devemos então nos ater para os concursos públicos e para os exames da Ordem dos Advogados do Brasil, a literalidade do texto do artigo 142 do CTN, onde se explicita claramente que o lançamento é um procedimento administrativo que tem por um objetivo a constituição do crédito tributário. Esta foi a primeira questão controversa que envolve o lançamento. Ora, o lançamento é um ato administrativo ou um procedimento administrativo? Concluindo, devemos levar em consideração a literalidade do artigo 142, sendo, portanto, o lançamento um procedimento administrativo. Vamos seguir à frente com o próximo slide. O próximo slide diz que o lançamento é um procedimento documental de cobrança, por meio da qual se declara a obrigação tributária nascida do fato gerador. O artigo 142 demonstra que o lançamento é procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Daqui se extrai a natureza declaratória do lançamento. O próximo slide diz que ao efetuar a autoridade fiscal, ao efetuar o lançamento, a autoridade fiscal deve se valer da lei vigente no momento do fato gerador, não podendo aplicar a lei existente no momento do lançamento. Bom, então vamos fazer aqui algumas análises importantes sobre o lançamento. Primeiro ponto, através do lançamento nós temos a constituição do crédito tributário. A partir do momento que nós temos a constituição do crédito, nós nos deparamos que, ao lançar, a autoridade fiscal, ela simplesmente está declarando a existência de uma obrigação tributária que nasceu com o fato gerador. Diante disso, nós temos nascendo a característica de ser o lançamento um ato declaratório, ou seja, declaratório por quê? Porque ele declara a existência de uma obrigação tributária que nasceu com o fato gerador. Mas o que é importante nós termos em mente também, que no momento do lançamento efetivado pela autoridade fiscal administrativa competente, esta autoridade ela deverá levar em consideração a legislação à época do fato gerador. Ou seja, não se leva em consideração a legislação vigente no momento do lançamento, mas a legislação vigente no momento do fato gerador. Ou seja,
aqui nasce, portanto, nessa afirmação que acabei de trazer, que o fato gerador, ele é, ou melhor, o lançamento, ele é claramente declaratório, porque ele declara a existência da obrigação tributária que nasceu com o fato gerador. E ainda, nós temos um ponto importante, que no lançamento devemos levar em consideração, ou a autoridade fiscal deverá levar em consideração, a legislação vigente à época do fato gerador e não à época do lançamento. Vamos à frente com o próximo slide. Por outro lado, o próprio artigo 142 explicita que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Deste conceito deflui a natureza constitutiva do lançamento. Bom, uma grande discussão que surge, além de analisarmos se o lançamento é um ato ou procedimento administrativo, é saber se o lançamento tem natureza jurídica de um ato declaratório ou constitutivo. O que é o lançamento? Ele declara ou ele constitui? Em um primeiro ponto, nós sabemos que o lançamento ele tem característica declaratória. Por quê? Ele declara a existência de uma obrigação tributária que nasceu com o fato gerador. Mas o próprio artigo 142 do Código Tributário Nacional explicita que o lançamento também é dotado de uma característica constitutiva. Por quê? Porque é expresso o artigo 142 em dizer que com o lançamento nós temos a constituição do crédito tributário. Ou seja, nós temos um lançamento que detém uma caracterização, uma natureza jurídica mista, uma natureza jurídica, na realidade, bastante interessante. Por quê? Nós temos o lançamento sendo considerado como um procedimento declaratório e também constitutivo, declaratório de uma obrigação tributária e constitutivo de um crédito tributário. Vamos caminhar analisando o próximo slide. De acordo com a súmula 436 do STJ, o lançamento não é o único meio para efetivar a constituição do crédito tributário. Explicita a súmula: a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Ou seja, a súmula 436 do STJ, disposta no slide, deixa bastante claro que o lançamento não é o único meio apto a constituir o crédito tributário, mas temos também que a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo a existência do débito, faz com que o crédito tributário seja constituído, sendo dispensado qualquer outro tipo de providência pela autoridade fiscal, incluindo-se aqui a figura do lançamento. Desta maneira, o lançamento possui uma natureza mista ou dúplice. O lançamento é constitutivo do crédito tributário e declaratório da obrigação tributária. Então vejam, meus caros, para nós finalizarmos esse bloco, para depois caminharmos por outro trazendo questões importantes. Nós vimos que o lançamento, portanto, ele é um procedimento administrativo. Procedimento este que tem algumas finalidades, dentre elas, determinar a matéria tributável, verificar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo, propor eventuais penalidades. Mas este lançamento que constitui o crédito tributário, na realidade apresenta sua regulamentação no artigo 142 do Código Tributário Nacional.
E a primeira questão é que o artigo 142 diz que caberá privativamente à autoridade administrativa efetuar o lançamento. A autoridade administrativa essa que eu mencionei, que é a autoridade fiscal. No entanto, continua o artigo 142 suscitando agora algumas divergências, debates doutrinários no cotidiano, como por exemplo, o lançamento é um ato ou um procedimento administrativo? Como mencionei, para fins de concursos públicos e provas de exame da Ordem dos Advogados do Brasil, devemos nos ater à literalidade do artigo 142, que explicita ser o lançamento um procedimento administrativo. Uma outra grande discussão é sobre a natureza jurídica do lançamento: declaratório ou constitutivo. Nós sabemos que o lançamento é um procedimento que declara a ocorrência de uma obrigação tributária. Mas, se nos atermos à literalidade do artigo 142, ele também constitui o crédito tributário. Desta maneira, a natureza jurídica do lançamento é mista ou dúplice. Por quê? O lançamento, ele declara a existência da obrigação tributária e constitui o crédito tributário. Desta maneira, encerramos esse bloco e aguardo você no próximo bloco para analisarmos mais questões sobre direito tributário.